Boa noite, Ninha. Boa noite, Diego, Socorro. Hoje nós iremos tratar de um assunto bastante incômodo, mas que se faz necessário falar sobre, que é a questão da liberdade de expressão e sobre as ações do STF que têm ocorrido atualmente. Eu irei convidar o Airan para que nós possamos conversar sobre o assunto. Boa noite, Viviane, Camila, Maria. Boa noite, Paulo. Está Boa me ouvindo? noite. Ouço perfeitamente. E você? Também é certinho. Perfeito seu áudio. Estava comentando, Airan, que um assunto um tanto quanto incômodo, né? Mas que se faz necessário fazer-se esclarecedor para que todo cidadão comum tenha conhecimento do atual cenário político. Sim, é verdade. E as pessoas, às vezes, acabam sendo bombardeadas por notícias, por depoimento de especialistas, e quase poucos, né? Poucos, às vezes, conseguem falar a linguagem que a pessoa consegue entender, trazer um raciocínio com os pés no chão, com os pés na realidade. E acho que é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Deixar de maneira bem clara para as pessoas, né? Claro, é nosso pensamento, mas dentro de uma abordagem com o pé no chão, na realidade atual que a gente vive, em todas as circunstâncias que cercam os fatos. Exato. E isso é importante esclarecer que o nosso pensamento ele é baseado na verdade, porque é isso que o ser humano deve buscar. Se o ser Sim, humano não encontra a verdade, ele jamais encontrará a felicidade deste mundo. verdade. Boa noite, Samuel, está aqui com a gente. Jéssica. Meu grande amigo Samuel, minha amiga Jéssica, colega de trabalho, minha esposa Aline está aí, através do Viva Diva. Um abraço a todos. Sejam bem-vindos a essa live. A gente também abre espaço para qualquer pergunta, não é mesmo, Airan? Questionamentos ou opiniões, né? Sim, sim. É Pois claro, né, bem, Paulo? Não somos donos da verdade, né? Mas agarimpamos diariamente, né? É buscamos a paulatino verdade. esse trabalho de busca, de garimpo da verdade em meio, né, a tantas notícias, a tanta informação que é desaguada nas redes sociais todos os dias. E isso aqui a gente vai chegar também a tratar disso aqui hoje, sobre esse fenômeno, né? Esse fenômeno que a internet causou, né, no sentido de dar possibilidade às pessoas de poderem falarem, de poderem falar, de poderem ser ouvidas. Então, isso é um fenômeno que acredito que vai permear todo o nosso bate-papo aqui hoje. Exato. E Boa noite, Felipe. já entrando no assunto a respeito da verdade, o que a gente tem visto são pessoas que têm um claro objetivo de não só buscar, quanto levar a verdade para as outras pessoas. E me parece que, em certos momentos, elas estão sendo cerceadas de sua liberdade de expressão. E assim fazendo com que outras pessoas não tenham conhecimento da pura verdade. Sim, isso é uma realidade. Hoje a gente vê que existem canais alternativos que nos trazem, né, informações que a mídia, a grande mídia, sequer toca no assunto, né? Então, quer dizer, a gente vive subordinado a uma pauta dirigida, né? A gente acaba se tornando fantoches e marionetes porque nós estamos dia a dia, né, sendo metralhados com informações coordenadas, né, tentando nos levar para um caminho, né? Então a gente vê isso, tem várias analogias hoje que são feitas nesse sentido, várias charges, e a gente vê hoje, né,
espectro de comunicação, de liberdade, de mídia e de tudo que a gente preza defender aqui hoje, né? Que todo mundo hoje opina a respeito disso. A grande mídia, às vezes, ela se sente ameaçada por outros que trazem a verdade, mas ela mesma deixou que chegasse nesse ponto. Exato. Ela foi omissa, né? Quando deveria, talvez, estar mais presente ao lado do povo, ela foi omissa. E hoje a gente vê a mídia trazer muita inverdade para a gente. No melhor... Mentira, mas meias verdades em verdades. Eu diria até que, na melhor das hipóteses, ela está sendo omissa. Eu espero que ela não esteja sendo ativa, né, de forma maldosa, maliciosa, que é o que me parece em certos momentos. Eu estou vendo vários alunos acadêmicos de direito, a Aline, eu vi meu colega também, Geraldo. Obrigado, Geraldo, por estar nos assistindo. Espero que nós possamos colaborar com o conhecimento, né? E a nossa discussão de ideias seja favorável ao seu conhecimento, aos seus conhecimentos, de todos que estão aqui presentes. Pois bem, nós temos como objetivo presente falar sobre a liberdade de expressão e, mais precisamente, do inquérito 4781, que é conhecido como o inquérito das fake news. Sim. Exato? Só que me parece um tanto quanto razoável e necessário que, antes de entrar especificamente no tema, que nós possamos dar a quem está nos assistindo a possibilidade de conhecer melhor o STF, ou eu diria, os ministros do STF. E a gente não quer... Eu não tenho nenhuma pretensão de colocar na cabeça de ninguém quem é, mas que, a partir do que nós iremos conversar, as pessoas tomem suas próprias decisões e opiniões a respeito dessas pessoas. Certo? Vamos lá. O STF, ele é composto por 11 ministros, dos quais 7 são indicados diretamente pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma. Ou seja, com a linha ideológica petista, Aram, me perdoe se acaso eu me exceder, mas para mim petista acaba sendo quase sinônimo de comunista. Então são 7 ministros no STF, a Suprema Corte do país, que tem uma linha ideológica petista ou comunista. Os outros... Sim, eles não escondem isso. Eles não escondem isso. De forma nenhuma, nem eles mesmos. E quem são os outros? Os outros são indicações do Sarney, do Collor, Fernando Henrique e Temer. Veja bem, em uma discussão ou em um julgamento sério para o país, nós não temos uma balança justa para julgar algo que seja bom imparcialmente para o Brasil. O que a gente vê é uma... Permita-me interrompê-lo, Paulo. Acho que a gente pode trazer aqui, até para essa discussão, a forma como é feito, como se dá o acesso, né, de uma pessoa ao cargo de ministro do STF. Uhum. Então, todo o filtro, né, notar o saber jurídico, reputação ilibada, tudo isso muitos têm, né? Muitos atendem a esses critérios. Mas o filtro final ele é político, porque é uma indicação, né, de um presidente da República. Então, hoje, nessas condições que a gente vê, e a gente sabe que nesse ano Bolsonaro indicará pelo menos um, né? Então, a gente já percebe que também há uma perseguição contra o presidente Bolsonaro, a tentativa de tirá-lo do poder, até mesmo para evitar que ele coloque lá alguém que venha contrapor, né, contrabalancear o jurídico, o judiciário do nosso país, né, a Corte Maior. Então, eu quero que você continue, só queria fazer esse adendo aqui. Há um medo do Bolsonaro indicar um ministro que faça o STF parecer mais justo, veja bem. Sim, o próprio Bolsonaro disse
pode ser que ele não tenha, ele não consiga fazer a maioria dos votos, né, em cada decisão, mas pelo menos ele estará lá representando 90 milhões de brasileiros que são cristãos, né, e que acabam não tendo essa representatividade, né, de forma alguma, né, dentro da Corte Suprema do Brasil. Um abraço para o Lucas, pediu para mandar um abraço. Um abraço, Lucas. Que legal que você está aqui com a gente. Lucas de Andrade Ferreira é meu grande debatedor da faculdade. Ontem mesmo estávamos debatendo sobre o artigo 142. Seja bem-vindo, Lucas. Espero que eu lhe satisfaça com minhas palavras aqui nessa live. Dedico Boa noite, ela a você. Pois bem, Airan. Agora eu quero, dito isso, eu quero colocar à mesa a personalidade, ou pelo menos o histórico de alguns desses ministros, né? Eu queria começar com o Toffoli, Dias Toffoli, que foi, para mim, na minha opinião, um grande causador dessa problemática que temos vivido a respeito do inquérito, né? Que foi ele que indicou o Alexandre de Moraes para conduzir tal investigação, né? O Dias Toffoli, realmente, eu queria que todos prestassem atenção no que eu estou falando para ter esse entendimento. O Dias Toffoli, ele começou a sua carreira como advogado da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Veja bem, ele alavanca sua carreira ali. É ali que ele começa. E Dias Toffoli, ele depois é advogado em 3 campanhas do ex-presidente Lula. Em 98, em que ele perde, né, salvo engano, para Fernando Henrique, se eu estiver errado, você me corrige, e depois ele vem a vencer, né, em 2002 e 2006. Mas a verdade é que o Toffoli é parceiro do Lula como um braço direito por muitos anos. Então, e sem contar que ele foi assessor na Câmara, na base petista, né? Ele teve cargo importante dentro do governo, sempre como assessor jurídico. Então, ele tem uma ideologia jurídica e política atrelada ao PT. É o que nós podemos dizer, um sangue vermelho, uma alma vermelha do PT. Sim, como você falou aí, a sua formação foi dentro do seio do PT, do seio da esquerda, né? Da maior representação da esquerda aqui no Brasil. Então, como você pode me dizer que numa votação, uma manifestação que esse ministro participe, não envolvam suas paixões? Todos nós tomamos todos os dias decisões, né, Paulo? Claro. E na medida em que a gente toma essas decisões, a gente percebe que cada vez mais elas têm a nossa cara, ela tem nossas paixões. Então, ela carrega um pouco do que nos formamos como pessoas. Exato. Não estou dizendo que ele é errado, que ele é certo. Mas as convicções que ele vai apresentar e vai defendê-las ali partem, né? Partem da realidade em que ele viveu, do meio em que ele foi criado. Então, isso é muito importante analisar. Por isso mesmo, já tem a cobrança, né, da reputação ilibada, do notável saber jurídico. Então, são requisitos que estão ali construindo, que constroem a personalidade daquele ministro e o torna apto, né, a estar nesse cargo, a ocupar esse cargo. Então, a gente percebe, né, que as pessoas vão com vícios, vão com paixões, e isso realmente compromete, né, a sensibilidade que a população possa ter, né, que a nação possa ter sobre a realidade de justiça, né, da justiça plena. Agora, veja bem, Arão, um cidadão comum ou um advogado, ele é, de fato, imparcial. Ele é parcial, salvo engano, ele é parcial. Agora, quando um advogado se torna um juiz, um ministro, ele precisa necessariamente ser imparcial. E é o que nós não temos visto em seus julgamentos no STF, né? Então, e isso é um deles. Agora, por exemplo, Marco Aurélio.
eu em breve, pouco estudo ou pesquisa, a gente consegue ver cada atrocidades de julgamentos. Então, falando realmente da moralidade dos ministros que nós temos. O Marco Aurélio, ele, em 2018, ele mandou soltar um, um, um homem, um empresário, Ricardo Aquila, salvo engano, que havia mandado matar a própria filha. Na época, isso foi um crime em 2001. E um ministro do STF se propõe a soltar um homem que, condenado, provado, mandou matar a própria filha. Isso é o que nós temos no STF. O próprio Marco Aurélio, ele concedeu a Irã, você lembra com certeza o caso do Tim Lopes, né? Que Elias Maluco matou o Tim Lopes, e foi o próprio ministro do STF concedeu um habeas corpus para um homem que matou assim, aquele foi um fato bastante noticiado quando aconteceu, mas quando o ministro concedeu esse habeas corpus, pouco se falou que o Elias Maluco estava sendo solto. Sim, sim, e a gente olha para a justiça, né, enquanto punição, tudo bem, até certo ponto, né, funciona. Mas aí, quando acontecem esses atos, né, desses ministros, cai por terra todo a pretensão de ser exemplo para a sociedade, para os demais indivíduos da sociedade, de que não se deve incorrer em crime, né, que não se deve seguir por aquele caminho. Então, qual exemplo vai ter alguém que está à beira de cometer um crime? Em breve eu vou cometer isso aqui, em breve vou ser solto. E você sabe hoje, o bandido talvez conhece mais da lei hoje do que o cidadão de bem aqui nesse país, né? Nós vivemos uma nação onde foi omitido do povo, em toda a sua formação, noções básicas de direito, né? O que poderia ser ensinado desde a formação de nossas crianças, nossos jovens, mas isso o Estado omitiu isso. Talvez no sentido até, na intenção até de não criar um monstro que viria e retornaria contra si mesmo, né? Esse talvez fosse o medo do Estado. E hoje, dentro do assunto que a gente está tratando, a gente percebe que essa liberdade, a retirada das algemas aconteceu. E a internet ela é uma mola propulsora, né? Para que esse fenômeno ressalte claro. De tal maneira a ponto até de incomodar, né, a nossa corte maior. Então, por favor, Paulo, continue. E vejam bem, que estabilidade pode trazer uma Suprema Corte ao povo brasileiro que resolve soltar até quem está preso, quem não foi preso em segunda instância, porque esse foi um julgamento recente, não sei se você lembra, é necessário, ainda que tenha sido provado um crime, seja qual crime for, em primeira instância, a pessoa não será julgada, não terá sua liberdade provisória, ainda que, por exemplo, um homicídio. A pessoa corre o risco de ficar nas ruas até a segunda instância. Então, é um absurdo a instabilidade que a Suprema Corte tem trazido para o povo brasileiro, para o país, entende? O STF mesmo, é um absurdo, o STF mesmo censurou as revistas que mencionaram os documentos que Marcelo Odebrecht citou o Dias Toffoli. Isso é pouco noticiado, isso é pouco lembrado. Entende? Atuação em causa própria, né? Sem dúvida, é um absurdo. Isso não é eu que estou falando. Na época, o próprio jornal da Globo falou sobre isso, que o STF de fato censurou, cortou aquilo. Por quê? Porque citava o ministro do STF as citações do Marcelo Odebrecht. E, inclusive, Marcelo Odebrecht foi um dos que tiveram o habeas corpus depois, não ficou preso, porque o STF o concedeu.
Entende? Essa questão mais recente que teve divulgada uma reunião ministerial. Isso é sério. E o pior é que o ministro da Educação não podia ter segurança de falar o que queria numa reunião privada, porque o STF conseguiu a filmagem privada, ministerial, do Executivo. Isso é importante ressaltar, uma reunião do Executivo. E é aí que a gente começa a ver a interferência dos poderes. Agora, o STF, como poder judiciário, consegue as filmagens, né, o vídeo da reunião, e numa reunião privada, ele consegue acusar o ministro da Educação, porque, sabe, aquelas frases, por ele ter falado que os primeiros a serem presos deveriam ser os do STF. Agora, que segurança pode ter um poder executivo se ele não pode mais nem sequer ter uma reunião privada? Não, para onde está caminhando a segurança jurídica aqui no nosso Brasil, né? Acredito que ela esteja em crise. O mundo lá fora deve olhar isso com péssimos olhos, né? E a todo tempo querem jogar isso como nas costas, né? Como se fosse culpa do presidente da República. Mas a gente assistiu nos últimos dias, né? A todo momento, né? A perturbação que o governo federal tem tido em tentar, né, cumprir a sua agenda que foi acordada com os seus eleitores, e esse acordo foi pego na mão porque esses quase 60 mil eleitores elegeram o presidente Jair Bolsonaro em cima de suas ideias. E ele agora tenta colocar essas ideias em prática, mas é impedido. Quando não por um poder, pela omissão de outro, né? Que são as pautas que não são colocadas no Congresso Nacional para serem votadas. Quando, por decreto, o presidente toma algum ato administrativo, realiza algum ato administrativo por meio de decreto, é barrado pelo Supremo. Então, o que a gente está vendo? E aí, depois disso tudo, sabe aqueles casos em que a gente já viu diversos exemplos e que até gera a absolvição da mulher que, por anos e anos, vem sofrendo violência do marido, vem sofrendo. Aí um dia ela não aguenta mais e ela revida e talvez da maneira mais, né, vai ao limite, né, além dos limites. Então, assim, e quando, nesse caso, nesse momento que a gente tem visto tanta interferência no governo federal, de todo lado, de todas as maneiras, quando ele abre a boca para falar, o mundo desmorona, mas nada que antecedeu a reação, né? Porque toda ação tem uma reação. Toda reação precede de uma ação, né? E quando a gente vê o presidente tomar uma ação em relação a essas investiduras que tem sofrido, é criticado de tal maneira como se estivéssemos agora acabando com o Brasil. E isso não é de hoje que a gente está vendo. Quantas vezes a gente viu isso, a gente acompanhou e vê que ninguém mais que o presidente Bolsonaro defende a democracia nesse país, porque não tenho visto outros que são defensores da democracia, defensores do povo, que estão aí privando o povo de suas liberdades essenciais, fundamentais. Então, é muito estranho o que está acontecendo no Brasil e a gente precisa mesmo, Paulo, abrir a boca e tratar disso em lives como essa, porque a gente não precisa esperar apenas das autoridades que falem por nós. Podemos nós também estar aqui, né? Todos aqui reunidos, falar, trazer esse assunto, trazer essa referência para todos, né? Trazer esse debate para todos poderem participar, opinar e criar suas próprias reflexões, né? Do momento que a gente vive aqui no Brasil. Eu tenho dito, Ayran, que havia uma cola que fazia com que os poderes estivessem harmônicos. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. E essa cola chama-se corrupção. Quando vem um chefe do executivo
e resolve quebrar com essa cola, a harmonia dos poderes claramente se desfaz. Então, a gente percebe um presidente que tem a liberdade privativa de nomear um diretor da Polícia Federal e não consegue fazer porque o STF não permite, isso é claro, me parece, e parece para todos, eu tenho certeza disso, que o STF já não mais se contém em julgar. Ele quer legislar e ele quer também executar. Sim. Aliás, eu vi hoje, creio que no story seu mesmo, né, que a gente viu na Venezuela, que o STF assumiu o poder legislativo. Então, e olha que na Venezuela o grande problema não é o poder legislativo, né? Todo mundo sabe aí que é o poder executivo, né? O Maduro. Mas olha onde as coisas estão chegando. Isso, E Aran, aqui no faz Brasil, parte... e aqui no Brasil, Paulo, a gente observa que está tudo amarrado, né? Num Claro. conjunto de atores que atuam ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, uns corroborando os atos dos outros, as ações dos outros, para parecerem o quê? Que a única coisa que está errada são as ações, né, do presidente Bolsonaro, são as falas do presidente Bolsonaro. Estive discutindo ontem com alguém, né, no Facebook sobre e ele criticando as falas do Bolsonaro. Eu falei, eu vou parar de dialogar com você, porque o seu problema é o homem. É o homem Bolsonaro, não é o governo, não é nada. Você só fala do homem, você esforça de toda maneira para querer denegrir a imagem do homem. Mas não está no homem, nós estamos falando aqui de governo. O que sai da boca dele não é um ato administrativo. Ele pode falar o que for lá no quebra-queixo, falar com o repórter. Aquilo não é um ato administrativo assinado. Claro. Ah, mas não pode. Pelo amor de Deus, Paulo, estamos vivendo tempos realmente sombrios, né, Paulo? Não é verdade? A gente tem... A população, ela acostumou, Airan, com tapinha nas costas e belas palavras. É uma Sim. geração algodão doce, está me entendendo? Que já Sim. não aceita sequer palavras duras. É a mesma geração que aprendeu a ligar para o conselho tutelar quando o pai ou a mãe o corrige. Se quer saber de uma coisa, o Bolsonaro tem agido como um pai. E a população, a geração todinha passada, que vem há mais de 30 anos, já não aceita mais esse pai dando lições, entende? Está viciada. Viciada. Está viciada. Viciada. Então vem um homem diferente, porque eu vejo o próprio... Eu não tenho ele como exemplo de forma nenhuma, mas é como alguém político, que teve tanto tempo e aprendeu tanto naquele ninho de lobos. O Roberto Jefferson, ele mesmo fala que era um jogo que todos eram um passe de bola. PT, PSDB, PT, PSDB, e nenhum deles imaginaria que um dia isso fosse quebrado. Sim. Aí vem o Bolsonaro, que não rouba e não quer deixar ninguém roubar. E isso causa um impacto, Airan. Entende? Isso causa um impacto lá em cima, onde há um poder. Gente, é a Suprema Corte. Quando eu estudava direito, eu via aqueles homens como um exemplo. Eu queria ser um deles. Aí, quando você forma, você entra no campo, aí você vê que nada daquilo que você acreditou, aquelas pessoas que, para mim, eram guardiões, quase uma coisa sagrada, guardiões da Constituição Federal. Aí você vê que, na verdade, são guardiões de ideologias comunistas. Guardiões de seus indicadores. Guardiões dos que os indicaram para lá. Essa é a realidade, né, Paulo? É um absurdo. Eu vi nos comentários as pessoas dizendo que deveria haver um concurso. Mas veja bem, hoje nós temos esse pensamento de que deveria haver um concurso. Mas se as coisas não tivessem sido encaminhadas como foi encaminhado,
com um governo corrupto e as pessoas aceitando, levando na brincadeira. Quantas pessoas falam que política é coisa de vagabundo? Aí os melhores se afastaram da política. Aquelas pessoas honestas se afastaram, mas esqueceram que quem tem o poder é a política. Então, isso foi. E quanto mais os honestos foram se afastando, mais, me perdoem o palavreado, os vagabundos, os canalhas, se aproveitaram dessa situação. E isso durou por muito, desde 88. Desde 88. Mas se isso vem com regra, com os honestos dentro da política, observando, vigilante, participando, o STF, a instituição STF é muito bem bolado. Gente, a gente está falando dos homens mais intelectuais do país, que formularam com discursos, com palestras, com discussões. Aquilo é perfeito. Agora, o que não é perfeito são as pessoas que ali estão. E não adianta alguém passar num concurso e estar lá dentro, porque também aquele que passou no concurso pode ser um corrupto, como é o que a gente vê, está lotado de juízes, de promotores que passaram em concursos. E aí? O que tem que mudar, que é o que eu penso, que é o objetivo, talvez não com ele, mas é alguém que começa esse trabalho, é o Bolsonaro, que vem mudar a cultura. O que precisa ser mudado não é concurso e ter a mesma cultura de sempre. O que precisa ser mudado é uma cultura. Uma cultura de honestidade, de não querer mais o bem pessoal, mas um bem coletivo. E é só o bem coletivo que pode fazer com que uma cidade, eu falo cidade, mas um estado, um país, pode ser agradável. Se tiver pensamentos pessoais, ou inveja e meu poder, o indonismo, que são pessoas indonistas que estão ali, não vai acontecer. Não adianta concurso, com concurso, sem concurso, vai continuar a mesma coisa. E é por isso que Bolsonaro tem sofrido tanto, porque tem tentado quebrar uma cultura. É verdade, é verdade. A gente tem vamos dizer, né, vou usar um termo aqui, um arcabouço burocrático, todo formado, né, todo engessado já em cima de vantagens, né, seja elas quais forem. E a gente vê aí que Bolsonaro vem para quebrar isso tudo. E isso traz um tremendo incômodo. A gente sabe também, Paulo, nesse ano, por exemplo, finaliza o direito de concessão, né, da Rede Globo. Outra que também tem se empenhado bastante, né, em desmoralizar o presidente, em trazer somente as notícias ruins e continuar, né, como se fosse o oráculo do povo, quem orienta o povo para onde deve ir, para onde deve seguir. Então isso acabou. Só que eles são os últimos a perceberem. Eles ainda não conseguem perceber que talvez uma live que faça eu e você aqui, mesmo tendo aqui pouca audiência, essa live permanecerá na internet, né? E ela poderá entrar no momento de reflexão de qualquer um desses que estão aqui, como os demais que não estão nos assistindo agora. Claro. Então, isso perseverar. O Marcos está falando... desculpa. Não, pode continuar. O Marcos comentou, mais indicação terá sempre uma inclinação política, infelizmente. De fato, Marcos, de fato, eu sou bastante otimista. Claro, e deve ter uma inclinação política, mas não quer dizer que uma inclinação política é algo ruim. Se aquela política praticada for honesta. Entende? Então é isso que tem que mudar. É uma cultura política difícil. Isso é coisa para Bolsonaro, para o filho do Bolsonaro vir, para o neto do Bolsonaro vir, para mudar isso aí. Mas se houver uma inclinação política do bem, isso muda. Eu sou muito positivo. Eu tenho esperança, porque eu sou um operador do direito, eu sou um advogado. Se eu não acreditar, quem o irá fazer por mim? Entende? Agora era...
nesse sentido que você está falando aí, só um instante, a gente tem também, né, o fato de que... Peraí, só um instante, eu me perdi aqui. Sobre essa questão da indicação, né? E mesmo que a pessoa seja indicada, não tem problema. O que ela deve observar, né, principalmente no caso do Supremo Tribunal Federal, são os anseios da população. Porque a lei, a cultura, todas essas ciências humanas, elas vão se desenvolvendo com o desenvolver da população. A antropologia, né, a antropologia ela não se fixa no passado, mas ela busca o referencial do passado para estudar o hoje e talvez projetar o futuro. Então, tudo está vinculado ao povo. Mas Claro. não, a gente está vendo um Supremo Tribunal Federal que ele quer impor a sua agenda ao povo, que, aliás, não é uma agenda sua, né? A gente sabe que isso é uma agenda globalista que tem atuado fortemente, não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo, né? Com pautas que o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua invasão de competência, né? Na invasão de competência do Poder Legislativo, né? Legislou sobre a criminalização da homofobia e agora vem também tentando legislar sobre a liberação do aborto. Então, são pontos que a gente deve observar. A gente deve observar. A população talvez não se interage com isso, às vezes escuta só com meio ouvido e deixa passar, mas isso é grave. A gente precisa se posicionar. E há pessoas que se posicionam de toda maneira, por isso estão, né, travando essa guerra contra a liberdade de expressão. Porque há pessoas no Brasil que não toleram isso. Né? O Brasil é um país conservador. Sim. Então, hoje está criminalizado você ser conservador. Né? Estão criminalizando você ser conservador. Se você é conservador, automaticamente você leva o apelido de fascista, né? Agora tem nazista. Eu tenho observado, Paulo, quando tem tentado tanto bater e destruir Jair Bolsonaro, mas por não terem sucesso, né, nessa empreitada, eles investem contra os apoiadores de Jair Bolsonaro. É um absurdo. Hoje, para você ser apoiador de Jair Bolsonaro, você tem que ter caixa forte, você tem que ter peito forte e falar, eu sou mesmo. Porque tem inúmeros adjetivos, né, negativos que eles pregam contra a gente. Claro, ninguém fala, esse cara aí está preocupado, live... esse cara é a favor da vida, esse cara é honesto, esse cara ele quer uma política honesta, ele quer que não haja corrupção, né? A nossa live aqui mesmo, a gente, nesse exato momento, a gente corre risco de ser censurado e de receber a Polícia Federal na porta da nossa casa. Sim, já pensou? Claro. É um absurdo. Mas voltando para essa questão da liberdade de expressão, e a gente começa a falar aqui sobre... Abraço, Charles. Sobre o inquérito, né? O inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. E eu quero primeiro, de forma técnica, avaliar a inconstitucionalidade de tal inquérito. E nesse bate-bola você vai me ajudando. Veja bem, Sim. Há primeiramente um erro que é este. O inquérito foi instaurado de ofício pelo STF. Você já nota a primeira questão. Por quê? Cabe ao Ministério Público o fazer. Aí, o STF, ele fundamenta essa questão no artigo 43 do Regimento Interno. Sim. Mas olha só, o artigo 43 do regime interno, nesse ponto, consegue sobrepor a própria Constituição Federal. Olha que absurdo que nós vimos. E isso foi feito, Aran, descancarado na frente de todos os professores de direito, todos os juristas. Você entende? É um regimento interno, Paulo, que seja interno, lá dentro. Lá dentro. Se tivesse ocorrido um crime lá dentro, se investiga lá dentro. Eu assisti um filme, né, e serve de referência nesse sentido. Aliás, quero até lembrar que mandou um abraço, o Dr. Jason, e foi ele que me indicou esse filme. Assassinato no Expresso do Oriente.
Uhum. Há um assassinato, tem diversas pessoas, diversos personagens, e há o filme todo gira em torno de uma investigação dentro desse trem. Dentro Uhum. desse trem. Então, esse artigo 43 do STF, para mim, na minha visão, né, ele se limita a investigar qualquer crime que aconteça nas dependências. Aí eu tenho Exato. aqui, olha só, eu fiz um recorte aqui de uma análise que eu vi na internet, né? Não é possível conferir interpretação extensiva ao disposto no artigo 43 do Regimento Interno do STF, pois o conteúdo de sede ou dependência do tribunal é claro e se refere à delimitação do espaço físico. Deste modo, o inquérito nos termos do Regimento Interno do STF só poderá ser aberto em virtude de crimes ocorridos na sede da Corte e que envolva autoridade ou pessoa sujeita à jurisdição. Isso não foi nenhum grande jurista, não foi nenhuma referência que disse isso. Isso foi num texto de um advogado que eu vi no Jus Brasil. Não preciso falar quem é, mas estou apenas trazendo para a gente refletir Não, sobre isso. essa é Sobre a essa posição. relativização seletiva, né? Não, Quando ela me beneficia, né? E quando eu falo relativização, a gente vê até a opinião do próprio Alexandre de Moraes sendo derrubada por ele mesmo, quando foi exibido agora nas redes sociais um vídeo em que ele mesmo, né, praticamente fala assim, não sabe brincar, não desce para o play. Então, e agora vem com esse tipo de ação aí. é um absurdo. Triste. É um Aí, absurdo. inclusive, eu gosto de chamar de Kim Katacoquinho, o Kim Kataguiri, que é um opositor declarado de Bolsonaro, ele mesmo fala da inconstitucionalidade do tal inquérito. Você vê, a gente consegue ver, inclusive, até os opositores políticos de Bolsonaro contra esse Sim. inquérito. Aí o que acontece? Esse inquérito, o que Alexandre de Moraes, Toffoli, o STF considerou? Eles estão considerando agora a pessoa do ministro como parte física da sede do STF. Veja bem, eu sou o ministro do STF. Eu posso estar lá Segundo um homem, com todas essas características que nós já falamos aqui anteriormente, segundo um homem, o ministro-presidente, outros homens, né, são a instituição. É um absurdo. Você está entendendo que absurdo é esse? Então, É um absurdo. olha só, eu estava fazendo uma análise ontem. Se um ministro do STF for num restaurante comer lá e passar mal, o dono desse restaurante está lascado. Ele incorreu em crime contra o STF. Contra a sede do STF. Crime culposo contra a sede do STF. Olha só que. Olha onde a gente chega, se a gente for levar as coisas, né, Paulo, a uma análise, como eu disse aqui desde o início do filme, com pés no chão, gente, pelo amor de Não, Deus. Pelo amor de até Deus. numa análise superficial, a gente consegue enxergar as coisas. Então, aí a gente percebe que as outras questões, as outras irregularidades, a própria Raquel Doge, que era procuradora, ela pediu o arquivamento do processo desse inquérito porque já havia irregularidades. E aí o Alexandre de Moraes, ele simplesmente nega. Mas peraí, agora eu sou o réu, eu sou o julgador também, tá? Eu sou a vítima. O Peraí, investigador, absurdo. ele é o réu, o investigador e o julgador. Então, o que a gente tem visto e outra, aí tem mais irregularidade. Isso aí está lotado de irregularidades. Veja bem, você mesmo, quantas vezes você já protocolou um processo? E eu vou te falar, todas as vezes que eu protocolei um processo, eu jamais escolhi um juiz para julgar a minha causa. O que aconteceu? O Toffoli escolheu o juiz, escolheu o investigador, escolheu o Alexandre de Moraes. Então, aí já há outra irregularidade. O que a gente chama do sorteio. Não houve sorteio. Não foi distribuído. Não, aliás, foi escolhido alguém para julgar aquilo ali. Então, isso é outra irregularidade, assim,
absurda. Gente, é o STF que fez isso. São os melhores pensantes, são hierarquicamente falando, são os juristas, assim, os exemplos. A Corte Suprema. Gente, então é um absurdo. Paulo, só complementando aqui, a gente sabe que esse sorteio não foi feito no Brogodó, né? Claro. Esse sorteio que não foi feito sorteio, foi feita a indicação. Por que foi feita essa indicação? Claro, baseado nas características pessoais de cada um. Claro. Porque se escolheu, quando você faz uma escolha, você tem critérios influenciadores da escolha que você toma. Uhum. Se você é jardineiro e o outro é médico, aí eu tenho uma cerca para me fazer. Quem que eu vou chamar, o médico ou o jardineiro? Quem vai me ajudar mais é o jardineiro. Sabe mexer com terra, sabe mexer com ferramenta. Então, claro, quando você pondera para fazer uma escolha, você leva assim, em consideração características. E a gente vê que já é recorrente, né, a atitude do Alexandre de Moraes nesse sentido, quando houve o episódio com a revista O Antagonista, né? Uhum, Cruzoé, né? Foi censurado. Cruzoé, sim, do mesmo grupo. Ô, Paulo, cabe a gente também trazer aqui para o pessoal saber. Ontem eu vi uma mulher falando na internet que fake news é crime. Aí eu perguntei para ela onde estava tipificado isso no Código Penal. Exato. Porque a gente tem os crimes de injúria, calúnia e difamação, né? Mas aí é outra instância. Se ocorreu algum crime nesse sentido, né? Então vamos lá, Ministério Público, abre o inquérito, abre a investigação, mas agora, fora disso, não há crime. Isso é outro ponto importante a gente ressaltar, é que eu sou contra as notícias falsas, eu sou contra o fake news, entende? Eu sou contra o fake news. Não é tipificado, é imoral, Eu também sou contra, assim como todo povo de bem é. Mas o que aconteceu foi o seguinte, mesmo com todas essas irregularidades, no dia 27 de maio, agora, ontem, foi expedido 29 mandados de busca e apreensão. Ninguém da esquerda. Só para deixar claro aqui, ninguém da esquerda. Todas as pessoas... A gente tem aí, né? A gente vê todo dia aí, tanto que você viu que até o William Bonner pediu desculpas em rede nacional ao presidente Jair Bolsonaro, né? Por ter lhe imputado algo que ele não fez. Mas então daí você já começa a observar. Bem lá no fim do programa, né? Nada. Bem no fim do programa, onde quem já assistiu desligou a televisão e depois não viu depois do estrago. Depois do estrago que foi feito, né? Exato. E aí a gente olha também, Paulo, quando eu te falei que eles passaram a atacar os apoiadores de Bolsonaro, volta e meia a gente é chamado de nazista, o próprio presidente é chamado de nazista. Absurdo. Né? Absurdo. O nazismo aqui no Brasil foi criminalizado, apologia ao nazismo. Então, quer dizer, quem faz uma publicação na rede social, e os jornalistas fazem, nacionais, internacionais, quem faz um meme, um post de rede social chamando o presidente Bolsonaro de nazista, está ali incorrendo... Da Polícia Federal batendo na porta da sua casa. Não, está incorrendo em calúnia, porque ele já está acusando a pessoa de cometer um crime que ele não cometeu. Se o nazismo é crime, eu estou chamando você de nazista, eu estou falando que você está cometendo um crime. Claro. Então, isso aí é o quê? Isso é uma calúnia. Então, isso sim está tipificado no Código Penal. Então, olha como que a gente vive num paradoxo aí das realidades, em que a seletividade, né? A seletividade impera solta. Não, mas nesse caso, não, mas aí foi só a liberdade de expressão, foi só modo de dizer, é a liberdade artística do chargista. Você está entendendo, Paulo, o que a gente vive, né? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente vê hoje o debate extremo na rede social. Eu te confesso que, às vezes, evito o debate. Prefiro uma conversa assim, onde nós vamos trazer o nosso lado, nossa visão, nossa posição,
do que ficar debatendo ali com pessoas que talvez não trazem o mínimo de racionalidade, né? O mínimo possível de racionalidade do debate. Então, estamos vivendo realmente tempos difíceis. Houve o emborrecimento da população, da grande população, infelizmente. As pessoas já não querem pensar. São viciadas ideologicamente e nada o fará mudar suas ideias, porque já não consegue, não tem aquela, não se exercitam ao pensamento, à leitura, entende? Essa questão do inquérito, eu quero destacar aqui alguns das pessoas, né, que foram assim, essa absurdo aconteceu com elas. O Bernardo Kister, a Sarah Winter e também o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, eu não sei se todos o conhecem, mas o Alan dos Santos ele tem feito um trabalho tão belo que é prestar à população o serviço de um jornalismo de verdade, onde ele ali, de fato, eu o acompanho, imparcial. Imparcial. Ele pega o fato, inclusive pega fato do mundo inteiro, coloca no centro e numa mesa eles debatem o assunto. E o que o Alan dos Santos fez? Ele criticou o Alexandre de Moraes. E aí, o que aconteceu com esse cara? De manhã, a Polícia Federal colocou a arma na cabeça dele, a esposa grávida, de 9 meses. O mesmo homem, o mesmo Alexandre de Moraes, que estava falando há um tempinho atrás sobre se você não sabe brincar, não desce pro play, mandou um policial federal colocar a arma na cabeça do cara. E qual perigo o Alan dos Santos oferece? O que mais parece um regimento ditatorial? Um regimento nazista? Isso sim se parece. Onde a pessoa não tem liberdade de expressão. Eu acompanho o Bernardo Kister. Cara, é um cara... A gente vê, ele é um aluno do Olavo de Carvalho. Você vê uma pessoa boa. Uma pessoa boa ali, uma pessoa querendo prestar informações, fazer com que as pessoas cresçam. Pautado no cristianismo. Claro, querem exatamente isso que eu ia falar, querem que as pessoas cresçam politicamente, mas cresçam também na sabedoria, no espiritualismo. E o cara foi abordado na sua casa, ele mesmo falou que não teve confusão, não teve briga com a Polícia Federal, mas eles levaram um aparelho eletrônico onde continha todas as memórias de sua mãe, que já faleceu. Ele não sabe quando isso será devolvido. Ele perdeu as memórias eletrônicas de sua mãe falecida. E aí, Ayran, as pessoas não pensam que essa realidade é uma realidade que bate na nossa porta. Que isso pode acontecer conosco também. E assim, o que pode nos livrar disso acontecer? Nada. Nada. Ou então você cala a boca. Ou então você cala a boca, não fala de política. Pelo amor de Deus, não vai criticar um ministro do STF, porque isso pode acontecer com você. É verdade. Olha o ponto que nós chegamos. Aquelas pessoas que supostamente deveriam resguardar a Constituição e, dessa forma, resguardar todos os nossos direitos, agora querem tirá-los. Então é um absurdo. Tem um padre que ele é muito ativo nas bandeiras conservadoras. Eu não sei o nome dele, não recordo aqui agora, um carequinha. Não demora eles quererem prender ele, Paulo. O padre Paulo Ricardo? Paulo Ricardo, exatamente isso mesmo, Paulo Ricardo. Eu posso te falar porque eu tenho conhecimento. É um homem que é um santo homem. É uma pessoa que está o tempo todo preocupado com os outros, doando-se ao próximo. Paulo, e olha o quanto essas pessoas somaram para nós. Porque a comunicação é o seguinte, você faz seu próprio filtro. Isso não serve para mim, eu não quero, jogo fora. O que serve, você pega. Mas olha o quanto isso somou no debate nacional. A gente tinha uma nação aqui antes, o Brasil, que as pessoas não sabiam o nome de ministros,
nem do Executivo, nem ministros do STF, não sabia mais ou menos nem que deputado ele tinha votado na última eleição. Hoje, o nome das pessoas estão na boca do povo. Hoje eu te falo, Paulo, me pergunta se eu quero ser político, eu te digo não, porque não é fácil. O político, ele é uma vitrine exposta. Ele vai receber tomate, tomatada, ele vai receber ovo na cabeça, ele vai receber elogio, ele vai receber o que for, porque isso vai depender da atuação dele. Então, hoje, o povo está politizado, o debate está ativo. Ideias, né, existem do lado de lá e do lado de cá. Né? Vamos falar sobre elas? Vamos. Mas com esse tipo de ação do Supremo Tribunal Federal, a gente vê que é uma clara interrupção, né, do debate e da palavra da esquerda, da direita no debate público. Né? A Porque democracia. você viu, todas as pessoas que foram citadas nesse inquérito são pessoas de direita. A gente vê ali, né, tem são vários. Eu prefiro nem citar. Você entra no Twitter de um deputado do PT, é cheio de lações. Todo e qualquer ato que o presidente Bolsonaro faça é para beneficiar alguém, é para beneficiar o filho, a filha, a avó, a mãe. Eles não param. Não param. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, mas você só elogia o Bolsonaro, vocês não fazem uma crítica. Eu falei, minha filha, para fazer a crítica, já tem gente demais que faz. Se a gente não parar um pouco para trazer, tentar mostrar para as pessoas o lado bom disso aí, porque defeito todo mundo tem. Eu tenho, você tem, com toda intenção de ser bom, o mínimo bom, a gente tem nossos defeitos, né? E muitas vezes a gente não pode nem negá-los, nem escondê-los. Né? Bolsonaro, da mesma forma, é um homem comum, é um de nós que chegou lá. É um de nós que chegou lá. E é por isso que o povo gosta e apoia e está com o Bolsonaro. É um de nós que chegou lá. Ele transmite essa sensação. Né, Paulo? Então, Exato. é muito difícil. O difícil de tudo é as pessoas conseguirem entender isso, entenderem a mudança, né? A mudança que a nação está sofrendo. O Marcos disse aí, exatamente, Marcos, e essa é outra irregularidade. Quando se tira o direito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, isso se torna inconstitucional. E todas essas pessoas não sabiam se elas eram réus, se elas eram investigadas, não sabiam. Foi uma ação impensada, na melhor das hipóteses. Ou estratégica para derrubar, para calar a voz do povo. Para mim, Paulo, toda investigação ela tem que se iniciar, né? O novelo ele tem que soltar uma ponta. Ó, tem uma ponta solta aqui. Aí você vai puxando. Assim se começa uma investigação. Ô, pessoal, Paulo, estamos aproximando aqui de quase uma hora já da live. Exato. Mas, assim, nesse caso, Paulo, a gente não viu essa ponta do novelo. Né? Isso surpreendeu até os que foram tá terminando essa live, Ayran? Mas se você concorda, a gente quer trazer também a questão do artigo 142. Se você quiser, a gente abre uma nova live e o pessoal que está aí fica com a gente para poder entender o que é o artigo 142. O que tantos têm medo de ser um golpe porque sequer leram o tal artigo. Sim, eu concordo. Então, vou fechar. Todos que estão aí, continuem conosco, se estiverem gostando. Né? A melhor parte vem agora, pessoal. A melhor parte vem agora. É a parte que realmente interessa nós todos conhecermos, que é a leitura do artigo 142, segundo o grande constituinte, doutor e professor Ives Gandra. Eu vou voltar agora, Ayran, te chamo.